A quinta questão vai dizer o seguinte: as barras A e B da figura têm comprimentos de 100 centímetros e de 100,1 centímetro, respectivamente, a 20 graus Celsius. Sendo que alfa da barra A, o coeficiente de dilatação linear de A é 3,0 vezes 10 a menos 5, graus Celsius recíproco. O coeficiente da barra B, o coeficiente de dilatação da barra B é 1,0 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. E ele pede para determinar a temperatura a que a barra C ficará na posição horizontal. Então, tá aqui, ó, o diagramazinho. São duas barras, A e B, né? Que ele deu o comprimento, então o comprimento da barra A vai ser 100, e o comprimento da barra B é 100,1 centímetro. Isso quando a temperatura é 20 graus Celsius, tá? Então, quando a temperatura for 20 graus Celsius, a configuração do problema é essa. Aí ele pede para a gente determinar a temperatura em que a barra C ficará na horizontal. Essa barra C está inclinada, né? Então, para ela ficar na horizontal, a barra A tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo comprimento que a barra B. Que aí sim, por exemplo, aqui, ó, se A crescer ou aumentar, expandir, ficando o mesmo tamanho de B, C fica na horizontal. Então, inicialmente é dessa forma, a 20 graus Celsius. Só que eu vou aumentar a temperatura para as duas barras, né? Então, vai dilatar a barra A e vai dilatar a barra B. E aí? Porque por esse problema eu não consigo dilatar, aumentar a temperatura do ambiente e aumentar sua barra, expandir ou dilatar sua barra, não, para ficar também de B. Se aumentar a temperatura aqui nesse ambiente, A e B estarão dilatando, tá? Mas vai ter um momento, um valor de temperatura que as duas terão o mesmo tamanho. E aí você consegue ficar na horizontal. Vamos ver como é a resolução. Então, aqui eu coletando as informações dadas, né? O comprimento inicial da barra A, LA0 é 100. O comprimento inicial da barra B, que eu chamo de LB0, é 100,1 centímetro. Isso aqui para a temperatura de 20 graus Celsius. Aí foi dado os coeficientes de dilatação de cada barra, né? Alfa A e alfa B. Aqui. Pronto. O que a questão está pedindo? A temperatura final para a barra C, que está inclinada, ficar na horizontal. Qual o valor dessa temperatura? E a gente já entendeu que para C ficar na horizontal, o comprimento de A tem que ser igual ao comprimento de B. Ou seja, o comprimento final da barra A tem que ser igual ao comprimento final da barra B. LA igual a LB. Então, a variação da temperatura vai ser, sempre né? Toda vez quando se fala de variação é o valor final menos o inicial. Então, a variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial. A temperatura final é o que eu preciso determinar. E a temperatura inicial foi dada, de 20. Então, fica aqui. ΔT vai ser T menos 20. Então, onde tiver ΔT, eu vou substituir por esse valor aqui, T menos 20. Eu quis adiantar um pouco. Né? E a gente conhece que, para calcular o comprimento final de uma dilatação de um corpo, de um sólido linear,
calcular o comprimento final é dado por essa equação. L igual ao comprimento inicial que multiplica 1 mais alfa vezes ΔT. Isso para qualquer dilatação linear, né? Fazendo essa equação para a barra A, então vai ficar aqui. Delta é o comprimento inicial de A igual ao comprimento que multiplica 1 mais alfa vezes ΔT. A gente já viu que ΔT é T menos 20. Apenas coloquei aqui. Vou fazer o mesmo para o comprimento final de B. Então, o comprimento final de B vai ser o comprimento inicial de B, que multiplica 1 vezes mais alfa, vezes ΔT, que é T menos 20. De novo, o ΔT é igual para os dois, porque eles estão em um único sistema, estão próximos. Então, o que acontece quando variar a temperatura em A, também vai variar a temperatura em B. Então, tá aqui, ó. Aqui você já pode colocar igualar A com B, LA com LB. Só que vai ficar muito grande, aí eu vou fazer separadamente, tá? Mas você escolhe, você pode fazer aí no seu caderno, já igualar esse LA com esse LB, que aí vai ser esse termo aqui, ó. Vai ser isso aqui tudo igual a isso, tá? Você já pode fazer isso agora. Só que eu vou fazer, eu vou calcular separadamente LA, e no finalzinho eu substituo. Eu igualo LA com LB. Então, vai ficar assim, LA. Substituindo os valores já conhecidos, né? Eu conheço LA 0, componente inicial. O alfa foi dado, vai ficar aqui em função da temperatura. Então, T menos 20. Então, aqui fiz apenas a substituição. Fica grande porque os valores são grandes, né? Faço o mesmo para a barra B. LB vai ser isso. Substituir os valores conhecidos. Fica em função da temperatura. Eu preciso determinar esse T, ó. Tá? Esse T aqui, que é igual a esse, né? A temperatura final, tá? Então, aqui foi o que eu fiz. Eu apenas multipliquei, ó. Eu fiz o chuveirinho, o 100 que estava fora do parênteses, eu multipliquei por 1 e multipliquei por esse número aqui. 3,0 vezes 10 a menos 5. Né? 100 por 1 dá 100, e aqui vai reduzir 2 zeros. Né? Então, saiu de menos 5 foi para menos 3. O T menos 20 permanece. Tá? Vou fazer a mesma coisa com LB. Multiplicar o 100,1 por 1 e pelo número aqui. A gente obtém esses valores. De novo, repete o T menos 20. Agora, o que é que eu vou fazer? Tem uma soma e uma multiplicação. Vou multiplicar esses valores com T, executar o chuveirinho com esse parênteses aqui. Então, é 3,0 vezes 10 a menos 3 vezes T e vezes 20. O mesmo com LB. Esse valor vezes T e esse valor vezes 20. Então, tá aqui. Vai ficar 100 mais 3 vezes 10 a menos 3T menos 0,06. Em LB, a gente vai obter isso. Estou indo mais rápido aqui porque é apenas multiplicação, né? E soma. Então, aqui, ó. O segundo passo que eu vou fazer na
no comprimento de B vai ser, comprimento final de B, de A, na verdade, vai ser 100 menos esse valor, porque são os valores que são independentes de T, né? Então, eu vou resolver aqui. Tem um sinal de mais e outro sinal de menos. Então, a gente vai fazer a subtração e conservar o sinal do número maior. E o termo que está em função de T, a gente permanece. Repete. O mesmo vai para A, L, B. Os valores que são independentes de T, eu posso fazer a soma ou subtração. Então, eu tenho 100,1 menos 0,020. Vou fazendo essa subtração, fica 100,008. E vou repetir o termo dependente de T. Tá? Agora sim, eu consigo, em LA, eu não consigo fazer mais nada, né? Porque eu não conheço o LA e nem o T. Tem um termo dependente de T e outro que não depende. No LB, da mesma forma. Agora sim, eu vou igualar LA com LB. Lembrando que você já poderia ter feito isso antes. Só que ia ficar muito grande. Aí, ó. Apenas peguei o valor de A, que é esse valor todo, igualei a esse valor de B, de LB, que é esse valor todo aqui. E nessa igualdade eu tenho dois termos que é dependente de T. Eu preciso isolar T, que é, eu não quero, né, a temperatura final, para que a barra C fique na horizontal. Então, eu preciso isolar T. Então, os termos que é dependente de T, eu coloco de um lado, e os que não dependem de T, eu coloco do outro. E faço a operação matemática. Então, passando esse valor aqui, ó, para o outro lado, ficou. E esse aqui para o lado direito, fica assim. Então, vou ter uma subtração aí dos termos dependentes de T e outro dos termos que independem de T. Matemática pura, né? Só fazer a subtração aí. E a gente vai obter isso aqui, ó. 1,999 vezes 10 a menos 3t igual a 0,14. Como eu quero saber o valor de t, eu vou passar esse termo que está multiplicando, dividindo, né? Passa para o outro lado dividindo. Então, é 0,14 dividido por esse número aqui. E a gente vai encontrar um valor de temperatura de 70 graus Celsius. Então, vamos tentar entender o que ocorre. Matematicamente, a gente já respondeu a questão. Então, inicialmente, a configuração do problema era essa. Né? Quando a temperatura era de 20 graus Celsius, A tinha esse tamanho e B tinha esse tamanho, né? Que é 100,1 centímetro. E C estava inclinado, já que as barras tinham um tamanho diferente. Aí ele perguntou para a gente qual era a temperatura que C ficaria na horizontal. E a gente calculou e chegamos numa temperatura de 70 graus Celsius. Então, quando ocorrer uma variação de 50 graus, já que a inicial era 20, ou quando ocorrer uma variação de temperatura de 50 graus, ou quando a temperatura final desse sistema for de 70 graus Celsius, a barra C fica na horizontal. Ou seja, o comprimento final de LA é igual ao comprimento final de B, LB. Isso porque é possível. Porque as dilatações são diferentes. A dilatação, então, se são diferentes, são materiais diferentes, né? Porque o coeficiente de dilatação é inerente ao material, à composição do material. Então, a dilatação da barra A, ela é maior que a dilatação de LB, da barra B. Então, é por isso que vai chegar a uma temperatura que elas duas vão alcançar o mesmo tamanho, o mesmo comprimento.
E a temperatura é essa, de 70 graus Celsius. Então, tá aí, foi uma questão trabalhosa pelo fato de ter várias operações, né? E eu escolhi fazer separado, para não ficar muito grande. Mas se você que fez igualou desde o início, LA com LB, você tem que chegar nesse valor aqui de T, tá? 70 graus Celsius. Então tá aí,